E também acho que a gente tem uma confusão muito grande, Bela, entre dar voz às crianças e dar poder às crianças. Educar uma criança, tá ali emocionalmente presente, falando o que é certo, o que é errado. Olha pros seus limites, olha pro limite do outro. É desgastante, sim. Mas cabe a gente fazer. Bom dia, boa tarde, sei lá, boa noite, de repente alguém, né? Boa madrugada, possivelmente. Bem-vindos a Eu... Você e a gente. Mais um episódio pra gente responder perguntas que chegaram ali nos vídeos do YouTube e que a gente sentiu assim, em vez de escrever, né, Bela, uma resposta aí, tipo, tal. Vamos falar sobre isso, né? Olho no olho, do jeito que a gente gosta. A gente não gosta de falar, né, Bela? A gente não gosta. A gente não gosta de trocar, a gente não gosta de costurar, a gente não gosta de construir conhecimento, a gente não gosta de nada disso. Só que não. O que você acha? Posso fazer a primeira? Você faz a segunda? Por favor, meu querido, por Legal. favor. Então, eu vou começar aqui, ó. A pergunta que veio de um dos vídeos que a gente já postou no YouTube, que, aliás, tem vários. Seria legal você, de repente, ir lá ver, xeretar o que tem. De repente, alguma coisa que você está vivendo na sua família, na sua maternidade, na sua paternidade, com seus filhos, enfim. Quem sabe tem um vídeo que justamente fala do que você está passando. Então... Veio essa pergunta justamente num desses vídeos e diz o seguinte: é uma psicóloga que nos escreve e diz: na educação da minha filha eu até trago essa reflexão para ela, mas é que acontece que o pai é muito autoritário. Ela está falando de uma reflexão que era justamente que a gente propõe nesse vídeo. Parece que o pai é muito autoritário justo com a família dele. E essa contradição, assim, entre uma mãe um pouco menos autoritária e um pai mais autoritário, segundo essa nossa ouvinte, televidente, está enlouquecendo a filha. Ama muito o pai, mas de alguma maneira parece que a nossa ouvinte, nossa seguidora, nossa querida comentarista, sente que... há momentos em que ela tem que afastá-lo, talvez. O que posso fazer, né? Acho que entendo um pouquinho de angústia, inclusive, assim, na forma como a pergunta é composta, né? Sim. Tipo afastar o pai. Eu não sei, assim, me bateu, talvez ela não seja... Talvez eles não estejam juntos. Eu fiquei com um pouco essa pulga atrás da orelha quando eu li. Eu também não tive muita, assim... Mas a gente pode, talvez, partir da ideia de que... Do que a gente tem. A gente tem uma menina, uma criança, parece que já fala, parece que não é uma bebê, é uma filha que já entende algumas coisas, ama seu pai, ama sua mãe, mas eles têm esse estilo diferente, mais autoritário. Talvez a mãe sente que esse autoritarismo do pai... tá deixando a filha um pouco confusa. E aí, gente, qual que é o estilo de autoridade dessa casa? Uma coisa assim, né, Bela? Eu acho que eu senti isso também. Talvez que eles não encontraram um caminho, né, juntos, para educar essa criança. E aí eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça e que a gente precisa refletir é que esses companheiros, ou que não estão mais juntos, né, quando passam por um processo de separação, eles têm o mesmo objetivo, que é a criação dessa criança, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é realmente sentar e conversar e entrar num acordo, ou pelo menos tentar minimamente entrar nesse acordo. Porque senão essa criança ela fica confusa mesmo. E eu acho assim, eu acho que é da vida, né? Você tem dois adultos, às vezes mais adultos, seja esses adultos morando juntos, seja morando cada um na sua casa. De qualquer maneira, assim, não vai ser sempre, aliás, é um processo isso de você combinar, de você estar alinhado. Não é uma coisa que a gente vê naturalmente, estar alinhado com outro adulto no que diz respeito à educação de um filho. E isso fica ainda mais difícil quando você tem duas casas, de repente, duas realidades, assim, criança com pais separados. Você perde ainda mais visibilidade do que está acontecendo do outro lado e você não... Realmente, muito difícil você alinhar, até porque a separação, como você... Aliás, o vídeo de separação...
que a Bela fez com a Érica, né? Foi uma coisa maravilhosa, fica a recomendação. Mas, enfim, depois de uma separação é difícil conversar, quem dirá a respeito de como educar os filhos, né? Então, mas eu acho que sempre vale o convite de se perguntar... Você se prepara quando você vai comprar uma geladeira, quando você vai visitar um museu, quando você vai comprar uma roupa, você vai lá, pega coisa na internet, pesquisa, olha, vê se é isso, qual é o seu tamanho. Agora, quando vem a questão de educação dos filhos, a gente conversa muito pouco, né? A gente fala pouco, né? A gente discute muito do que você fez e o que eu fiz. Julga do que eu não demais. Gosto. Julga demais. Mas a gente sentar e falar, vem cá, pega um café. Qual que é a sua visão sobre telas? Qual que é a sua visão sobre doces? Que hora que você acha que a criança deveria dormir? A gente fala muito pouco, né? Muito pouco. A gente começa né, o nosso ponto de partida é que é óbvio. Do óbvio. É óbvio que ele tem que saber. É óbvio que ele tem que me entender. Ou vice-versa, né? Ela. Não, a gente veio de lugares completamente diferentes, de criações completamente diferentes, só que a gente se uniu e a gente teve esse fruto, né? Que é o ponto de encontro entre a gente. Por isso esse afastamento da onde a gente veio pra gente achar pra onde a gente vai. Total. Né? Agora, te chama a atenção essa questão de uma contradição que está enlouquecendo a minha filha? Eu fiquei um pouco também nessa frase ali, porque eu fico pensando, contradição, de repente, eu não sei se é a filha que está entendendo uma contradição, sabe? Eu acho que os nossos filhos, eles vão de alguma maneira sentir que sim, a mamãe tem um estilo, o papai tem um estilo, a avó tem um estilo, o meu tio tem outro estilo, a minha professora, enfim, todas as pessoas com as quais eu acabo me interagindo ao longo do meu dia, eles têm estilos diferentes, têm paciências diferentes. Eu, como criança, devo saber que com a minha mãe eu consigo negociar de um jeito, mas com meu pai eu negocio de outro. Sei que funciona ali. Isso é muito sadio para um bebê, na verdade. A construção desse indivíduo. Uhum. Agora, não sei se é uma questão enlouquecedora o fato de você ter diferentes estilos. Acho que... O que você sente? Eu acho que eu não sei a profundidade dessa criação, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa saber isso para falar especificamente para essa mulher que nos escreve. Mas eu acho muito importante a gente se lembrar de assegurar o espaço desse amor, que ele precisa existir. Né, dessa criança com o seu pai, dessa criança com a sua mãe, da gente não se colocar ali como juiz, julgador do que pode, do que não pode, o que é certo, o que não é certo, e falar, não, agora, a partir de agora você não vai poder, eu vou ter que afastar, A gente não sabe a profundidade, né? Eu já comecei com isso. Mas eu acho que a gente precisa segurar e a gente precisa blindar o nosso ímpeto. A gente tem que tentar impedir o nosso ímpeto, talvez, de derramar o nosso julgamento desse adulto em cima do nosso filho. Sabe? Eu lembro muito de uma fala tua, acredito que talvez seja justamente esse vídeo que a nossa querida... Eu ainda tô tentando achar a melhor palavra. Que a nossa querida seguidora, comentarista, falou. Que tem uma hora também que, dependendo do autoritarismo que a gente estiver falando, e até acho importantíssimo você ter esse olhar de... A gente não sabe. Mas dependendo do autoritarismo, vai ter uma hora em que você vai ter que proteger seus filhos do outro cuidador ou da outra cuidadora, assim. E essa linha é bem difícil, assim, de até onde eu tô julgando, até onde peraí, você tá, assim, você passou 3 níveis, 4 níveis ali nessa questão da autoridade. Então, acho que cabe as duas reflexões, né, Bela? De repente, a primeira coisa, sim, assim, não é enlouquecedor ter diferentes cuidadores com diferentes estilos. Talvez a questão que é enlouquecedora é que justamente esses estilos entram em conflito e o ambiente fica caótico. De repente tem que chamar talvez essa ideia da Bela de... vamos lá, é diferente de mim, ele não faz as coisas como eu, ele faz diferente e eu preciso aprender a respeitar isso também, porque isso constrói também essa personalidade dessa criança. E aí essa linha, né, Bela, de até onde eu permito... Assim, quando eu falo permito, eu não estou falando que...
autorizo ou deixo o pai cuidar. Não se trata disso. Quando eu digo permito, é até onde eu consigo respirar e ver o estilo de outra pessoa e tudo bem, não sou eu. Mas Sem também tá tem essa querendo- linha, né? Sem, eu acho que ultrapassar o limite desse ser humano que é a nossa criança. Esse indivíduo que é a nossa criança, né? Eu acho, então a gente tem que saber, assim, se tiver realmente, se esse estilo autoritário tiver realmente ferindo, eu acho que a dignidade da sua filha, tiver ultrapassando todos os limites, tiver agredindo emocionalmente, fisicamente, eu acho que tem que intervir sim. Agora, se for realmente jeitos, como o Léo trouxe, diferentes, eu acho que você tem que estar ali para escutar sua filha, para mostrar o que você, do seu coração, os seus valores, as suas verdades, e dar esse tempo para sua filha decidir para onde ela quer ir, qual que é mais confortável para ela, sabe? Porque eu acho que a gente tem que confiar que os nossos filhos, eles vão conseguir fazer isso. Eles vão conseguir construir o próprio olhar crítico, né? A definição do que é amor, do que é respeito, do que é limite de o seu próprio limite. Então, assim, você trabalhar, porque às vezes fica muito difícil mesmo. Às vezes a situação é muito complexa e a gente não sabe para onde a gente ir. Então, assim, começar do início que... Bom, trabalhe os valores que você acredita. Seja muito colo, seja muito amparo. Faça a sua filha sentir o que é realmente respeito, né? E assegure que ela vá entender isso da sua parte. E confia que ela vai decidir. Confia que ela vai conseguir falar, não, realmente isso aí que meu pai está me trazendo, eu não quero. Não fale assim comigo que eu não gosto. Eu só queria deixar um comentário, um asterisco aí pro pai, se estiver também junto. Acho muito legal assim essa questão de você ter uma relação, né, de amor com o filho, uma filha que te ama, você amar seu filho. E eu acho que a gente tem um desafio grande como homens com essa questão da autoridade. Para a gente é muito difícil estabelecer esse limite sobre o que é autoridade e o que é autoritarismo. E a gente tende a ter limiares muito baixos, assim, que disparam já atitudes que às vezes realmente... Talvez para a gente não são muito claras, mas para o ambiente onde a gente está, a gente acaba deixando o ambiente um pouco pesado. Então, eu acho que a criança precisa de limite, precisa de autoridade. Mas você também. Você, como homem, também precisa de limites. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar e é bom a gente dar uma olhada nisso no nosso processo de nos aprimorarmos como pais, no fim das contas. Acho que essa é a ideia, no fim das contas, né? Você querer ser o melhor pai, né? Sim, é isso. O que você acha? Eu acho que você, assim, finalizou maravilhosamente bem. É isso mesmo, né? Vão buscar olhar para dentro, para a gente e olhar para fora, para o outro também, né? Porque dessa dinâmica existem várias pessoas. E pessoas diferentes, com necessidades e com direitos e com deveres muito diferentes. E que vai depender do dia, da hora, do estado de alimentação, de sono. É isso, mas enfim, escreve lá o que você achou, gostou, não gostou, essa reflexão te trouxe mais dúvidas, sei lá. A gente adora quando vocês escrevem, participem. Olha, vocês que estão aí do outro lado são parte fundamental para essa construção aqui, não é, Léo? Então, por favor. O agente é um agente amplo, né? Eu, você e a gente. A gente, você que tá aí. Bora. Vamos lá. Quer fazer a outra pergunta então, Bela, para ver como é que vem? Sim, senhor. Eu vou ler aqui, gente. Ainda não sou mãe. Tive uma educação onde pai e mãe mandavam e ao filho cabia apenas obedecer. Tenho consciência que meus pais fizeram isso com a melhor das intenções, porque é o que eles achavam que era certo. Mas penso quão importante é dar voz às crianças. Não significa fazer tudo o que a criança quer, mas tratá-la como um ser humano que é. Agora, difícil é lidar com a tal geração mimimi, entre parênteses, adultos. Não porque eles têm voz, mas porque não sabem lidar com as frustrações. Pessoas que acham que tudo tem que ser do seu jeito e ponto. E se não for, ficam emburrecidas. Isso é desgastante.
Obrigada pela sua pergunta, querida ouvinte, telespectadora, seguidora que está aí do outro lado. A gente fica muito feliz. A gente podia bolar um conceito, né? Tipo, não tem aquelas coisas de agenter, um familiar. É bom que pega, né? Mas olha só que louco, assim, uma filha de pai autoritário. Talvez 20 anos atrás seria essa filha que a gente tinha falado na primeira pergunta. E que nos traz justamente essa visão de adulta, né? Eu ouço ali como, poxa, beleza, estamos dando voz aos nossos filhos e tudo mais, mas ao mesmo tempo parece que a gente errou a mão, o que eu ouço, e agora eles não aceitam a mais mínima das frustrações, tudo tem que ser do jeito deles. Parece que temos uma geração de adultos, eu entendo que adultos jovens, né, talvez, que ainda não são pais e tal, que se frustram e, assim, pô, não tem essa insistência. Eu acho que é isso que ela chama de geração mimimi, talvez? De mimimi, E eu acho que ela sente isso na pele, com os pares dela, não, nem com as crianças, né, com os adultos. Por isso que ela fala, essa geração de adulto mimimi, né? Então, eu acho que esse equilíbrio entre esses dois modelos, né? A pessoa que vem de um modelo educacional muito autoritário, muito rígido, onde punição, castigo, humilhação, assim, era a base, ela sentiu na pele e ela não quer repetir isso com o filho. E ela nem mãe é ainda, mas ela já começa... Olha só que louco, né? Como a maternidade, ela é uma ideia da mulher, inclusive quando ela não é mãe, né? Eu torço muito para que um dia chegue um homem... comentarista, ouvinte, telespectador e diga, poxa, eu não sou pai ainda, mas eu tô vendo esse vídeo e tô pensando, cara, o dia que isso chegar, vamos fazer um bolinho, alguma coisa assim bem legal, porque eu acho que é um sinal de transformação social mesmo, quando um homem que não é pai se preocupar com o que ele vai fazer quando ele for pai. Uma vez eu vi um cara numa roda, para não ser para não dizer que não teve nunca, mas enfim. Agora, ela fala uma palavra que eu achei incrível lá no final da pergunta. Ela fala que é desgastante. E a mesma palavra que eu ouço de pais que têm filhos pequenos agora, dessa intensidade da paternidade, da maternidade, né? Essa maternidade intensiva e essa paternidade correndo atrás, tentando também se envolver, achar seus espaços. É uma palavra que eu ouço muito, assim, é desgastante, assim... Pais que não têm vida, que não têm uma coisa social, que não conseguem tomar um vinho juntos, que não conseguem... Porque o filho, porque a filha, porque o filho não pode fazer barulho depois das 8, não pode acender a luz assim, não pode não sei o que, não pode isto. Estamos realmente perante uma geração que estamos errando a mão um pouco, cuidando demais, se é que isso é possível, Bela, sei lá. Eu acho, sinceramente... que criar e educar um ser é desgastante. E se você não faz isso na infância, você vai fazer na adolescência. Se você não faz na adolescência, você vai ter que fazer na fase adulta. Uma hora você vai ter que encarar isso. Então, assim, essa geração de adultos mimimi, e aí o que ela chama de mimimi, são adultos que não conseguem ser contrariados, que não conseguem lidar bem com a frustração, que não conseguem lidar bem com o contrário, né? Com o diverso, com o que vai ao oposto dele, ou às vezes nem é o oposto, mas que sai um pouquinho da regra, do que ele julga o certo que é errado. Então, assim, gente, vamos olhar para as nossas crianças. Educar uma criança... tá ali emocionalmente presente, falando o que é certo, o que é errado, no sentido de, olha para os seus limites, olha para o limite do outro, olha para as suas emoções, olha para as emoções do outro. É desgastante, sim. Mas cabe a gente fazer. Nós que somos pais, sabe? Porque senão, realmente, essa criança que foi... ou teve uma educação muito permissiva, que tudo pode, ou que foi negligenciada, no sentido de, não, gente, eu não quero esse desgaste para mim. Eu não quero esse trabalho para mim. Vai se tornar um adulto que sim. E aí é muito mais difícil. E aí ele vai se bater de frente com um monte de situações que talvez é o que ela chama de mimimi, né? É adulto que vai ter uma frustração e, eu não quero mais, não sei o quê. Não, eu gosto disso, não gosto daquilo.
Eu fico às vezes pensando um pouco nessa palavra desgastante, porque claro que eu tô falando como um pai, embora eu sinto que eu tendo a ser um pai participativo, eu sou um pai e vivo a paternidade, eu não vivo a maternidade, isso é muito importante que seja dito. O melhor dos... Assim, a paternidade mais ampla e mais, sei lá, mais cuidadosa possível é uma maternidade normal, regular, assim. Então eu sinto que temos que entender aí esse lugar de fala também, de eu falando como pai. Mas a palavra desgastante eu sempre fico um pouco preocupado, porque o desgaste, assim, a forma como eu entendo a palavra é uma coisa que vai te comendo, vai te consumindo os recursos. Penso num pneu, desculpa a masculinidade aí, mas penso num pneu de carro, penso numa ferramenta que vai perdendo a ponta, sabe? Sei lá, coisa do tipo. E que vai ruir. E vai ruindo, e vai quebrando também, isso aumenta a chance. Então eu acho que, assim, cuidar de filhos é intenso, assim, porra... É intenso. Assim, quem tem a sensação vívida de o filho indo dormir depois que você falou que ia para dormir, e você sente essa casa fazendo assim, cara, é intenso. Mas eu acho cuidado com essa questão de desgastante, porque se é desgastante, é bom desacelerar, é bom fazer com menos força, é bom dividir. Trocar o lado. Nossa, trocar o lado, pedir ajuda, falar, não tô conseguindo mais, venha cá. Vamos fazer junto. Eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. Eu acho que essa conversa é legal, assim, de se ter. E também acho que a gente tem uma confusão muito grande, Bela, entre dar voz às crianças e dar poder às crianças. Uma criança pode dizer o que ela, assim, sentir. Logicamente, vai ser educada para aprender a mostrar na sua fala carinho e cuidado e tudo mais. Mas eu posso te contar uns 2, 3 casos loucos de pais dando, não voz, mas poder quase que irrestrito à criança. Assim, me lembro só de uma história que eu queria te contar e eu queria ouvir tua opinião. Uma criança de 2 anos, uma menina, curiosamente, de um casal. Isso foi uma história já faz algum tempo. E o casal me contou que eles tiveram uma cena de 2 horas a respeito de recolher o cocô do cachorrinho. Porque a criança decidiu que o pai não podia. E aí tinha que esperar a mãe estava fazendo não sei o quê. Foram 2 horas. Isso é desgaste pra mim. Tipo, se a gente como cuidador entrega o poder absoluto e restrito a um ser de 2 anos, que o cérebro tá ainda, sabe, em outro lugar, e permite que ela decida quem vai recolher o cocô do cachorro, e aqui traduza para quem vai ler a história, quem vai abrir a porta, quem vai, sei lá o quê, quem vai me dar água. Eu não quero que você me dê água, eu quero que a mãe me dê água. Se a gente permite esse tipo de micropoder, nossa, a coisa fica bem tirana, fica bem desgastante. Porque não é nem, eu acho assim, da voz, da poder que cabe a ela. Agora, se você pega o seu poder, que é seu, a sua responsabilidade, que é sua, e entrega na mão de uma criança completamente imatura, que tem inabilidade mesmo, que não vai dar conta, gente, porque ela é uma criança. Ela não vai saber o que fazer, né? Então, ela vai assim, fazer o que ela... o que eu faria uma criança de 2 anos. Isso eu acho que não é nem permissível. Eu acho que isso é um pouco até de negligência, assim, com essa criança, né? Com o que cabe a ela fazer. A gente tem que assumir esse lugar de adulto e esse lugar de cuidador, de educador que a gente tem. A gente não pode dividir isso com a criança. Agora, a gente pode dar a nossa, e tem infinitas possibilidades também para você dar voz, dar o poder da criança. Ensina ela a pegar, servir o próprio suco, ensina ela a catar o cocô do cachorro, se ela já conseguir, se ela já tiver essa coordenação. Porque isso é o poder dela. Né? Escuta o que ela tem a dizer, as emoções, os pensamentos, o que ela gostaria. É a voz dela, é a necessidade dela. Sim, e você bate muito nessa tecla, eu acho que é sempre muito relevante, tipo como mantra, talvez, né? Quem é o adulto, quem é a criança, quem está se comportando como adulto, quem está se comportando como criança. Acho que essa tecla de você é o adulto te chama, né, na responsabilidade, te chama a assumir seu... Digo seu lugar, mas a sua responsabilidade, né? A sua responsabilidade, porque a gente também, por ser tão intenso e por ser
às vezes desgastante, por ser assim, desafiador, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? É desafiador criar uma criança. A gente fala assim, ai não, gente, não, mais uma coisa pra mim? Sim. Você é o pai, você é a mãe, você é o adulto. Então, quando a gente assume isso de peito aberto, fica mais fácil. Até pra gente lidar com esses desafios e pra lidar com essa responsabilidade. É isso aí. É o que tem que ser feito, Abraça né? isso. Abraça isso e faz o que você pode, consegue, sabe? Verdade. Mas partindo desse início. Eu só tenho... Acho que uma coisa que me chega quando te ouço, de relembrar sempre para essa mãe, para esse pai, e para qualquer cuidador, vovô, vovó, que estiver olhando também, a força e assim, a dádiva, o presente lindo que é o não amoroso. O não amoroso. Amoroso. Amor, eu te amo, e a resposta é não. Você não vai decidir quem vai colher, quem vai pegar o cocô do cachorro. Quem vai decidir isso sou eu. E não tem a ver com amor, nem... Não tem que ver que eu não te amo porque eu tomei uma decisão diferente da sua, não. Você gostaria que fosse a mamãe? A mamãe tá ocupada agora, então dá um beijinho aqui, vai, pega a pazinha, me ajuda? Pá, já envolve, já... Será que você consegue colher o cachorro com a mão direita, com a mão... Já envolve, sabe, a criança e faz disso que a Bela tá falando. Abre o peito, recebe e vamos fazer, né? É isso mesmo. Mas a gente podia ficar aqui horas, né, Léo? A gente adora, gente. A gente adora. Então, não vamos ficar horas, Bela. Não vamos, mas a gente volta, viu? Porque não precisa ser um fim, pode ser um até logo. É isso aí. Deixa mais comentários que a gente ama. E a gente se vê na próxima, né? Na próxima. Fiquem ligados, gente. Muito conteúdo rico. Navegue por aí, igual o Léo falou, espia por aí, que eu tenho certeza que você vai se inspirar com algum desses vídeos ou com vários desses vídeos. Até a próxima, gente. Beijo.